pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Aliakim Pereira, analista de investimentos da Clear Corretora, conhecido como Kim no mercado, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a modalidade que eu mais gosto, né? O scalp. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te agradecer por você estar buscando conhecimento. Certamente esse é o melhor caminho, o caminho que vai te direcionar, né, da melhor forma possível em qualquer coisa que você vai fazer, em qualquer área da sua vida, né? O ideal é sempre que a gente busque o máximo de conhecimento. E também quero te convidar aqui a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que nós postarmos vídeos novos. E claro, se no final desse vídeo esse conteúdo te ajudou, né, a evoluir no mercado, se você curtiu esse vídeo, deixa o joinha e compartilhe para que ele chegue no maior número de pessoas. Sem delongas, vamos direto ao ponto, né, para falar sobre o que é scalper. Essa é uma modalidade que deriva das operações de day trade. Kim, mas eu também não sei o que é um day trade. Se acalme. As operações de scalp e day trade são consideradas operações que você inicia e encerra dentro do mesmo pregão. Porém, um day trade ele pode durar horas. Por exemplo, você pode comprar na abertura do pregão, na abertura da Bolsa Brasileira, né? Seja dos contratos futuros a partir das 9 horas, ou seja do mercado à vista, por exemplo, comprando Petrobras. E aí, quando for 15, 16 horas, por exemplo, da tarde, né? Você está zerando essa posição. Veja que essa foi uma operação que durou horas. Isso é considerado um day trade, iniciado e encerrado dentro do mesmo pregão, mas uma operação que durou horas. Já o scalp deriva do day trade, ou seja, são operações mais curtas, são operações onde o operador fica menos tempo posicionado, ou seja, ele tem realmente às vezes uma exposição de segundos ou de poucos minutos. Então aqui a gente começa a esbarrar em alguns detalhes sobre o que é scalp, né? Eu falo para vocês que não é todo mundo que tem perfil para operar dentro dessa modalidade, porque sim, tem mais ruído, sim, você vai precisar ficar muito antenado com que tipo de mercado você está operando para ver se aquele tipo de mercado, aquela condição é factível para essa modalidade. E isso faz total diferença. Eu sempre faço uma analogia. Um pescador experiente, ele sabe quando o mar está para peixe e quando o mar possivelmente não está para peixe, né? Ele também sabe quando a maré está alta, quando a maré está baixa. Então ele desenvolve técnicas a ponto de em algum momento, com a experiência que ele adquiriu, ele vai entender: hoje não compensa sair para pescar, porque o mar não está para peixe, a maré não está boa para pescar. Ao contrário, também pode acontecer. De repente ele pode acordar e falar: hoje o mar está perfeito, hoje o dia está ideal para sair para pescar. Isso significa que a pesca vai ser boa? Não. Pode ser que ele saia, pegue poucos peixes, pode ser que ele nem pegue, pode ser que não compense a viagem, o gasto que ele tem em colocar o barco dele, em navegar até, por exemplo, alto mar e por aí vai. Mas a experiência leva, né, a um pescador mais experiente tomar a decisão de sair para pescar ou não. A mesma coisa acontece com o trader. Tem operações que merecem um alvo maior, são operações que possuem um potencial maior. Por outro lado, tem operações que possuem um potencial menor. E muitas vezes as pessoas, os operadores, não se satisfazem com o que o mercado está oferecendo, e isso acaba sendo, dentro de algumas modalidades, um grande desafio. Então vamos pegar um exemplo de um trader que fez uma operação de compra em um contrato futuro de índice. Ele entrou, por exemplo, com um mini contrato, o stop dele era de 300 pontos e o mercado está oferecendo para ele 500 pontos e ele já está posicionado talvez a uma, duas, 3 horas e ele não zera aquela posição porque ele não está satisfeito com aquele movimento e talvez aquele seja um dia onde o mercado não vai oscilar mais do que 500 pontos. Então vai ser um desafio para ele, possivelmente se o mercado recuar, retrair, ele pode devolver aquele lucro que ele estava tendo na operação, mas que ele não realizou porque ele não estava satisfeito. Por outro lado, né, a gente tem o universo do scalp, que é diferente das operações de day trade, como foi esse exemplo que eu acabei de citar. Em uma modalidade mais agressiva, né, que é o scalp, o operador ele quer ficar pouco tempo exposto, em tempo mesmo, tá? Relógio, certo? Time. Então ele quer ficar segundos ou poucos minutos posicionado dentro de uma operação. Ou seja, a primeira característica que ele precisa ter é a agressividade realmente para tomar decisões com mais frequência. Isso não significa que todos os dias o mercado vai oferecer muitas oportunidades e que todo operador de scalp
né, ele realiza muitas operações por dia. Muito pelo contrário, os bons operadores selecionam os melhores momentos de mercado, participam de algumas entradas dentro desse momento, desse movimento de um bom momento de mercado, ou seja, quando o mar está para peixe, certo? Ou seja, o mercado está para trade nesse caso, e ele, em poucos minutos, em poucos segundos, de repente ele fez uma, duas, três, quatro entradas e ele resolveu o dia dele, enquanto o cara do day trade pode eventualmente estar há horas posicionado e talvez ele não tenha saído ainda da posição. O que que é certo, o que que é errado? Essa resposta ela não existe porque cada um tem um perfil. Então a primeira coisa que você precisa entender é se você tem perfil para ser scalper, ou seja, operar, né, realmente no curtíssimo prazo, ou se você tem perfil para ficar horas posicionado e talvez, mesmo ficando horas posicionado, de repente você não consiga um bom movimento de mercado, não te ajudou, porque você quer pegar muitos pontos, você quer pegar uma variação muito grande, ao contrário do scalper que quer pegar variações menores. Kim, tudo isso está muito claro para a gente, mas vamos agora entender como que a gente pode procurar oportunidades no mercado dentro da modalidade scalp. Então, vou falar aqui para vocês das principais estratégias, tá? Que eu acho que todo operador de curtíssimo prazo precisa ter na sua caixa de ferramentas. Sim, caixa de ferramentas. E o que é essa caixa de ferramentas? É saber se virar com os diferentes cenários de mercado. A primeira característica que um bom operador de scalper, né, tem, ele sabe esperar os momentos onde o mercado está ideal para ele. E ao contrário da grande maioria que pensa que para fazer scalp é bom ter um mercado lento e um mercado estreito, a primeira coisa que esse operador busca é um mercado rápido, um mercado que esteja oscilando muitos pontos. Então eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Em um slide aqui, para que a gente possa, né, ter mais clareza, tá? Do que a gente precisa, né, para tomada de decisão no que diz respeito a um bom diagnóstico de mercado para começar a procurar oportunidades. A primeira informação é deslocamento de preço. E como que eu consigo detectar deslocamento de preço? Tamanho das barras. Uma coisa é você ver uma barra que oscilou, por exemplo, no caso do índice, 50 pontos, 40 pontos, 60 pontos, independente da periodicidade dela. Se essa barra, se esse candle tem 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10, 15, 20, 30, 60 minutos, não importa. O importante é que naquele tempo que você escolheu tomar a decisão, essa barra seja uma barra expressiva. É a primeira informação que você busca em um gráfico para você entender se está tendo deslocamento de preço. E o que o deslocamento de preço traz para a gente? Ele mostra mais convicção, mais unanimidade por uma das pontas. Nesse caso, é uma barra verde, evidentemente uma barra positiva. E quem está ganhando, quem está predominando aqui em termos de colocar mais dinheiro nesse mercado é o comprador, porque ele está fazendo a construção de um candle positivo. Em paralelo a isso, nós vamos interpretar qual é a tendência. Se a gente detectar que a tendência é de alta, a gente já tem uma ênfase maior em compra. Se a gente detectar que na tendência de alta está aparecendo barras de deslocamento, eu tenho as melhores informações possíveis. E tudo que um bom operador precisa é de um mínimo de deslocamento quando se trata de operações de scalp. Esse mínimo, nós estamos falando de 50, 100, 150, 200 pontos de variação em um intervalo de tempo curto, ou seja, com poucos candles de deslocamento, né? Isso já pode, né, se resultar em um financeiro positivo, em ganho, em lucro que vai para o seu bolso. Evidentemente, nós estamos falando aqui daí de um lucro bruto sem descontar as taxas. Então, primeiro diagnóstico aqui, identificamos tendência e observamos que as barras estão convictas. Então eu já tenho um bom universo. Quem está subindo, posso comprar? Cara, se você não conseguiu entrar ainda, você precisa de um gatilho. E por mais estranho que pareça para algumas pessoas, né, quando você tem um mercado bom e de tendência, as paradas que o mercado faz, as correções que o mercado faz, naturalmente elas são pequenas e curtas, porque ele está tão forte na ponta compradora quando a tendência é de alta, e se fosse tendência de baixa, ele está tão forte que ele nem consegue corrigir direito. E aí, quando eu falei para vocês, num determinado momento do vídeo, que o pescador experiente ele sabe o dia que ele tem o melhor diagnóstico para sair para pescar, né, que o mar está para peixe, que a maré está boa, enfim,
tá tudo indicando que pode ser um bom dia de pescaria, o trader precisa coletar essas informações, garimpando essas informações, chegar à conclusão se o mercado está bom, promissor ou não. Então aqui, essa vela vermelha, ela significa que está tendo defesa, mas há uma defesa que vem depois de quatro velas, quatro candles extremamente positivos. Então, eu tenho muito mais força na onda de alta do que agora se eu isolar essa barra vermelha. Então, se o mercado romper a mínima dessa barra vermelha, é natural que ele tente iniciar uma sequência descendente. Por outro lado, se o mercado romper a máxima dessa barra vermelha, é provável que ele retome a subida. Então, eu tenho aqui, para muitos que vão falar, nossa, mas essa compra está esticada, uma oportunidade. E como é que eu vou entender se essa oportunidade é boa ou é ruim? Né? Primeiro, eu já identifiquei tendência, esse ponto já foi validado. Segundo, as barras estão com o corpo grande. E terceiro, eu preciso entender se tem mais alvo, se tem mais espaço para continuar subindo. Caso todas essas respostas sejam positivas, eu tenho aqui um gatilho de compra e vejam que o preço na sequência, nesse caso, já rompeu, já acionou sua compra e pronto, uma operação de scalp aqui já foi para o caixa. Então, esse operador, ele ficou aqui poucos minutos, talvez segundos posicionado e já teve uma oportunidade. Essa oportunidade eu chamo de rompimento. E esse tipo de rompimento ele precisa aparecer somente em movimentos de tendência. Eu vou mudar a entonação. Somente em movimentos de tendência. Todo mundo fala que em rompimento falha grande parte do tempo. E sim, eles vão falhar em grande parte do tempo quando você estiver aplicando a técnica no cenário que não é ideal para operar essa modalidade de rompimento. Então vejam que é fundamental que você tenha a capacidade de identificar tendência, a capacidade de identificar que o mercado pode deslocar, que ele tem mais espaço para continuar subindo e tudo o que você quer é o que vai acontecer nos próximos 50, 100, 150, 200 pontos. Isso se chama scalper, tá? Outra oportunidade que a gente tem é depois dos movimentos de correção, que aí é uma outra forma de você procurar oportunidades de scalp. Então, aqui o mercado já corrigiu. Vamos imaginar que nessa região você está observando que ele tem um suporte importante na sua maneira de operar. Você tem ali retrações, você tem ali uma linha de tendência que pode te auxiliar e tem também médias móveis. E como você está lendo que o mercado está em tendência de alta, esse mercado atingindo essa região de suporte, quando ele mudar a sequência que é descendente, para uma nova sequência que pode ser ascendente, você passa então a ter um gatilho de compra. E aqui, mais uma vez, essa pode ser uma oportunidade de você entrar com stop curto e também o que vai acontecer nos próximos minutos, talvez segundos, podem definir se você vai ou não ganhar dinheiro. Ponto positivo, você fica pouco tempo exposto, conforme eu já expliquei no início do vídeo. Ponto positivo também, você consegue stops mais curtos, então você também se satisfaz com variações mais curtas, porque com stops mais curtos você tem condições de trabalhar com um tamanho de mão, com uma quantidade maior de contratos. Pense o seguinte, seu risco por trade é de R$ 100. Se você colocar um stop de 500 pontos, você consegue entrar com no máximo um contrato. Agora, se você entrar com um stop de 50 pontos, cara, quantos contratos você pode colocar? Né? Faça essa conta. Você vai entrar com muito mais lotes, tendo os mesmos R$ 100 de risco. E se você colocar um stop de 100 pontos, você vai entrar com muito mais contratos, tendo o mesmo risco financeiro. E quando nós estamos falando de stops dessa magnitude e sinais desse estilo que eu estou usando como exemplo para vocês, nós estamos nos referindo muito a tempo gráfico menor. Estamos falando de gráfico de 2 minutos, gráfico de 1 minuto, que é um gráfico bem rápido, e via de regra, também gráficos possivelmente de 4 e 5 minutos, dependendo da volatilidade que o mercado está. Então, tempos menores é que vão se encaixar realmente dentro da modalidade scalp. Eu gosto muito do gráfico de 2 minutos. É um gráfico que suaviza um pouco as sinalizações do gráfico de 1, minimiza um pouco o ruído que tem no gráfico de 1 minuto e, ao mesmo tempo, ele tem um risco, na maior parte do tempo,
menor do que gráficos de 5, gráficos de 15 e assim sucessivamente. Então, eu adaptei para essa maneira de ler o mercado o gráfico de 2 minutos. E vejam que cada barra aqui, então, teria 2 minutos. Cada gatilho que eu estou colocando aqui para vocês, em 2, 3, 4 minutos, você já teria colocado algum tipo de resultado no bolso. Em algumas operações, a gente consegue não só fazer o scalper, mas também alongar um pouco mais essa operação para talvez surfar uma quantidade maior de pontos, uma variação maior. Isso não significa que você vai passar o dia inteiro posicionado. Se a gente pegar esse segundo exemplo, esse segundo gatilho, tá? A gente tem a possibilidade, tá, de ver uma boa distorção de preço, um bom deslocamento de mercado em 3 barras. Estamos falando de 6 minutos de duração. Então, veja como que essa modalidade também pode ser interessante para quem tem outras atividades. Se você me falar, Kim, eu sou empresário, Kim, eu sou médico, Kim, eu tenho uma outra atividade X, Y, Z e eu só consigo acompanhar o mercado por 2 horas. O que é mais factível? Você ter que contar que todos os dias, durante 2 horas, o mercado te dê longas operações para você conseguir fazer o resultado, ou você comece a garimpar oportunidades mais curtas que vão te levar a ter um resultado de repente mais interessante, com menos tempo exposto no mercado. E como são tempos gráficos menores, tendo um mínimo de tendência, você também consegue encontrar em uma janela menor de negociação um número maior de amostras, ou seja, um número maior de oportunidades. Então aqui eu já mostrei para vocês a oportunidade de rompimento. A de rompimento ela é sempre mais delicada, porque você precisa entender se você está entrando no início, no meio ou mais para o fim do movimento. E o segundo gatilho foi depois de uma correção. Agora, com essa correção, o que o mercado está falando? Kim, qual que é a condição desse mercado? Ele tem uma onda de alta aqui, certo? Toda essa onda aqui. Agora ele fez uma onda de correção e ele está falando que ele pode fazer outra onda desse tamanho. Então, quando você fez esse segundo gatilho, essa segunda entrada, você pode pegar suas saídas aqui rapidinhas, em segundos ou poucos minutos, e pode tentar trazer para um alvo maior uma parte da posição, certo? Existe uma ferramenta, inclusive, que em um próximo vídeo a gente pode falar que vai auxiliar você a como identificar esse alvo. Tá, Kim, mas e agora? Já fiz uma entrada, já coloquei dinheiro no bolso, fiz uma segunda entrada, coloquei dinheiro no bolso, estou prestes a bater meu objetivo e só tenho mais 15, 20 minutos de pregão. Cara, se der uma futura oportunidade, por que não montar mais uma operação de scalp? E aqui a gente tem mais um gatilho. Fez um movimento de correção, e está vindo para gerar outra oportunidade. 2 minutos, 4 minutos de duração, 6 minutos de duração, já foi, já aconteceu o movimento. Então você já teve aqui, nesse exemplo, obviamente que esse é um exemplo que eu simplifiquei para fazer com que, independente do seu nível de conhecimento, a sequência de candles, a maneira com que a gente lê o mercado, ela precisa ser simples. E o simples pode te trazer boas oportunidades. Kim, 3 entradas, tô lindo, maravilhoso, e o mercado pode ser que forme agora mais um gatilho de rompimento. Então eu vou bater mais alguns contratos e vou agora tentar resolver meu dia. Rompeu, andou mais 50, 100, 150 pontos, você está colocando dinheiro no bolso e acabou. Então aqui você teria ficado poucos minutos de pregão posicionado, pouco tempo exposto. Durante esse período você teve 3, 4 oportunidades. Cabe a você tomar a decisão ou não. E em cada uma dessas oportunidades você teve a possibilidade de fazer um scalp. Agora vem a dúvida. Tá, Kim, o gatilho eu já entendi, mas e o stop? Naturalmente, tá, turma? Eu sugiro sempre colocar o stop atrás do movimento que formou o sinal. Então aqui nós teríamos um stop atrás dessa barra que gerou o gatilho, tá? Aqui embaixo nós teríamos um stop, tá, para scalp que ficou atrás da barra que gerou o gatilho. Aqui, mesma coisa, nós teríamos um stop atrás da barra que gerou o gatilho. E aqui, mais uma vez, um stop atrás do movimento que gerou o gatilho, tá? O gatilho é sempre essa parada que o mercado dá nos rompimentos. Isso aqui foi uma barra que parou, aqui foi uma barra que parou quando se trata de rompimento. E depois do movimento de correção, tá certo? É quando a gente tem a mudança do padrão. Então, aqui vem uma correção e o padrão para de ser descendente,
velas de máximas e mínimas menores, candles de máximas e mínimas menores, para fazer máximas e mínimas maiores. Quando ele está tentando retomar essa subida, eu preciso deduzir que isso aqui vai virar um fundo. E nada mais gostoso do que você conseguir comprar no fundo. Se você acerta essa compra no fundo, você tem toda a perna de alta para participar, bem como aqui do lado direito também. Então, sempre que for rompimentos, a gente tem que entender o quanto a mais de alvo tem para cima. Ou, se fosse uma venda, o quanto a mais de alvo a gente tem para baixo. Beleza? Dando continuidade, tá? Para que fique muito claro para todos vocês, né? As oportunidades estão em movimentos de correção, quando essa correção atinge uma região que para a sua forma de analisar é importante, e depois nos movimentos de continuidade. Porque quando a gente vai na teoria, o que que a teoria fala? O preço se move em tendência. Então ele sobe, depois ele corrige. Ele sobe e depois ele corrige. E assim sucessivamente. Então, aonde estão as oportunidades quando a gente fragmenta a teoria? A primeira oportunidade está no final das correções, em comprar a correção de uma tendência de alta, e no meio do movimento você vai ter possivelmente outras oportunidades até que o mercado chegue no que pode ser chamado de alvo. Quando ele está mais próximo do alvo, se você comprar, corre o risco de você comprar topo. Então é importante que você tenha essa visibilidade, ou seja, as oportunidades estão nos pontos circulados e no meio dos movimentos. Depois que ele estica, o ideal é que você fique muito mais atento, a depender do tamanho que esse alvo tem para cima. E isso, mais uma vez, depende das condições de mercado, bem como o pescador que é experiente sabe a condição, né, para sair para pescar, beleza? Então olha o que acontece aqui nessa barra, toca em uma região de suporte e já volta a acelerar e coisa linda. Na venda, mesmo exemplo, tudo que a gente quer, que tenha um mercado convicto na queda, que esse mercado seja realmente favorável, que ele te mostre força, volume vendedor, pressão vendedora. Os vendedores estão te falando, olha, tá caindo, caindo com força. E aí as correções vão trazer oportunidades. Essas correções você consegue vender, né, quando atinge uma região que você considera importante. Para o que essa região é de médias, retrações, linhas de tendência, resistências que eu considero importante. E tem que ter clareza, porque se você não tiver clareza dessa região, você vai querer vender em qualquer região. Então, não é realmente em qualquer ponto que você pode tomar a decisão, certo? Kim, não consegui pegar essa venda aqui, nesse ponto circulado. E agora? A gente precisa de um possível gatilho. Aí ele para perto de um ponto, por exemplo, de suporte, que é o fundo anterior. Turma, temos um gatilho aqui. O que vai acontecer nos próximos segundos ou minutos pode definir se você vai ganhar ou não dinheiro. Já rompeu, já atropelou o fundo, já veio duas, três, quatro barras, e aí em 2, 3, 4, 5 minutos, 6 minutos, talvez aqui você já tenha colocado dinheiro no bolso. Kim, o stop dessa condição? Atrás da região que ficou, né, o gatilho. Beleza? Certo, turma? Então agora eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Eu vou colocar aqui um pregão, que é o pregão do dia 13, o dia que eu estou gravando realmente esse vídeo. Foi um dia onde, quando o mercado virou para cima, ele assumiu tendência. E aí eu vou mostrar para vocês que aqui está sem médias móveis, tá? É proposital que ele esteja sem médias móveis aqui, tá certo? Para que vocês possam realmente assimilar melhor, né? Como é essa leitura na prática, beleza? Então, se vocês prestaram atenção no slide, né, o preço ele desenvolve característica de tendência, depois ele corrige. Olha onde a gente tem a mudança de padrão. Aqui você teve um gatilho de scalp. E em poucos minutos o mercado andou 100, minutos depois 200 pontos. Kim, não entrei nesse gatilho. Prestem atenção no que eu apresentei no slide e vejam que aqui na frente ele marca um rompimento. Vejam o que aconteceu segundos depois desse rompimento. Quem entrou aqui no rompimento, em poucos segundos teve 100 pontos. Em poucos minutos teve 100 pontos. Minutos depois, 150, 200 pontos. E vejam todas as paradas que o mercado dá, tá certo? Que é o que eu chamo de micro pivô. Aqui você tem um, aqui você tem outro, aqui você tem outro, aqui em cima você tem outro,
Então, todos esses pontos foram gatilhos de continuidade. Isso provavelmente por quê? Porque esse mercado tinha muito alvo para cima quando ele escolheu trabalhar em tendência de alta. Então, agora eu vou trocar o tempo gráfico para a gente descobrir se em outro tempo gráfico ele foi buscar realmente uma região de alvo, um patamar de resistência. Então, eu vou colocar aqui no gráfico diário e aqui, aliás, no gráfico de 60 e aqui eu vou tirar a prova real. O que aconteceu das outras vezes que o mercado chegou nos pontos quadriculados? Qual que é a resposta de vocês, independente do seu nível de conhecimento? Você vai me falar, aqui subiu, aqui subiu, aqui subiu e aqui subiu muito. E hoje, né, no pregão do dia 3 de 4 de 2024, o mercado chegou próximo dessa região de pontos quadriculados, certo? Houve um sinal de falha por ali e quando ele virou, ele falou, cara, eu vou repetir o que eu fiz das outras vezes. Então, quando os 60 minutos te dá esse panorama, ele te fala, cara, se lá embaixo, perto dos pontos quadriculados, você tiver um sinal de compra, pode ser que o mercado volte para a região do X aqui em cima. E foi isso que ele fez. Então você não está esperando nada além do que um pescador experiente espera quando ele sai para pescar, se o mar estiver para peixe, e nada além do que um trader experiente pode esperar. Se falhar aqui, ele vai repetir provavelmente o que ele fez do lado esquerdo. Então, uma onda desse tamanho aqui, seria factível se repetir aqui. Aí, beleza, eu saio do gráfico de 60 minutos e vou lá no 2. Olha quando ele faz a virada lá embaixo, perto do ponto quadriculado. Ele fala, cara, eu não tenho mais tendência de baixa. Eu tenho agora topos e fundos ascendentes. Então vejam quantas oportunidades de scalp nesse mercado você teria. Vamos lá. Primeira entrada, se você entrou pelo ponto de retorno, pela correção, pelo pullback, barra 141, você operou aqui, vamos pegar às 13h40. Então você teve uma oportunidade, com stop abaixo da barra 140, você foi bem sucedido. Segunda oportunidade, tá? 13h52, 12 minutos depois. Então lembra quando eu falei para vocês que quem tem menos tempo também pode se beneficiar bastante desse tipo de estratégia? 12 minutos depois já teve a segunda entrada. Se entrou com o stop correto, ele usou aqui nesse caso seus 120 pontos de stop, tá? Pegou o rompimento, segundos depois já estava com lucro no bolso. Mais uma oportunidade a partir da barra 149 às 13h56. Poucos minutos depois, mais uma oportunidade. Entrou, nesse gatilho ele pôde usar um stop de 95, 100 pontos e rapidamente ele teve seus 100, 200, 300 pontos de ganho também. Então a gente está falando aqui em uma janela que por volta das 13 horas, tá? E 42 minutos, 13h40 aqui, você teve uma oportunidade. Mais à frente, um rompimento, né? Às 13h52. Mais à frente, outro rompimento às 13h56. Três oportunidades, as três deram certo, tá? Mais à frente, às 14h02, mais uma oportunidade, mais um padrãozinho exatamente como está no slide, tá? E por que que você estaria fazendo essas entradas? Cara, porque você está vendo que o mercado está forte, porque ele tem um alvo grande para cima. Então ele ainda tem espaço para tentar buscar. Ponto importante: todos os dias são assim? Não. Todos os dias o mar tá bom para peixe? Não. Todos os dias o mercado tá bom para scalp? Não. Então a pecinha que está atrás do computador, ela faz total diferença no resultado de qualquer estratégia. Porque se não fosse isso, é mais fácil você programar um robô e deixar um robô que não tem sentimento e que não interpreta na maioria das estratégias o contexto de mercado, porque ele simplesmente fala aqui tem um gatilho e ele compra, se for um sinal de compra, ou vende. Nós, operadores, nós seres humanos, temos condição de analisar o contexto mais amplo de mercado, a expressão que as velas estão te mostrando. E como eu pontuei para vocês, algumas médias podem auxiliar, que aí é para fechar o vídeo. Olha como não é em pontos aleatórios. Quando ele faz a correção, olha o ponto circulado. Ele precisa aparecer em uma região que para você tem que ser objetiva. Se essa região não existe, ela não é objetiva para você, provavelmente você vai ter dificuldade de elencar onde estão as possíveis boas oportunidades. E se isso acontecer, você não vai performar bem com nenhuma estratégia, sinto lhe dizer. Ok? Então, vejam o longo período que esse ativo conseguiu surfar acima dessas médias. Nesse caso, é uma média de 9 períodos branca pontilhada e uma média de 17 períodos. Turma, eu peguei todo o universo da análise técnica e descompliquei para vocês nesse vídeo.
expliquei em um slide frio, né, para que fique claro, independente do seu nível de conhecimento, que os sinais eles são muito simples. E agora eu trouxe um exemplo prático do que aconteceu no pregão do dia 3 de 4 de 2024. Fazer ou não fazer tem a ver com quanto você acredita naquilo que você aprendeu, naquilo que você está vendo que o mercado está oferecendo. Só existe um jeito de descobrir se você vai acertar ou errar, pagando para ver. E para isso tem que tomar risco. E para operar em qualquer modalidade, você tem que ter perfil, né? Tem um monte de gente que, cara, quer pilotar, mas será que tem um monte de gente que vai ser piloto, como por exemplo o Ayrton Senna? Tem um monte de gente que quer se tornar, sei lá, cirurgião, mas será que todo mundo tem realmente aptidão para ser um cirurgião plástico, um cirurgião cardiovascular, entre outros, é, é, entre outros tipos, né, de especialização que você pode seguir na medicina? Então, querer ser trader é uma coisa, ter as características para ser trader é outra. Ter as características para ser scalper é outra completamente diferente. Então você precisa realmente entender se a modalidade ela se encaixa no seu perfil, nas suas características. Eu vejo um monte de gente colocando dinheiro, né, em fundo multimercado e o primeiro calor que toma, ele quer sair do fundo multimercado. 6 meses depois, um ano depois, 3 anos depois, o negócio está explodindo, rompendo tudo que é topo e performando muito bem. E às vezes o cara que não tinha perfil, ele não aguentou o calor quando precisava tomar esse calor porque faz parte do mercado. Mais importante do que qualquer coisa, tá? É que você faça as coisas sempre muito consciente e que, via de regra, além de estar dentro do seu perfil, né? A modalidade ela tem que se encaixar dentro do seu perfil, que você tenha uma boa gestão de risco. Porque da maneira com que eu estou explicando aqui, parece que vocês vão operar um monte e na verdade não. Os bons operadores eles conseguem selecionar esses bons momentos de mercado e eles vão atuar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, onde existe uma probabilidade maior de serem bem-sucedidos, porque agora, por sua vez, eles conhecem o melhor momento de mercado para a modalidade deles e para a estratégia deles, e isso faz com que eles cliquem menos tempo, menos vezes, perdão, fiquem menos tempo posicionados no mercado, gerem menos taxas, ou seja, tem um desgaste menor do que outros operadores, e por incrível que pareça, aí todo aquele ditado de que, nossa, quem faz day trade, quem faz scalp opera muito. Isso não existe, turma. Existe para uma meia dúzia de pessoas que não são profissionais e que operam pela ansiedade. Agora, quem é realmente profissional, lembrem-se da analogia no começo do vídeo, vai saber o momento certo de atuar. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscrevam aqui no canal, deixem também suas sugestões, me acompanhem nas minhas redes sociais pessoais também, tanto no meu canal do YouTube como também no meu Instagram. Tem muito conteúdo gratuito para vocês. E mais uma vez, o meu objetivo é simplesmente descomplicar, independente do nível de conhecimento de vocês, mostrar que tipo de estratégia a mais, de uma maneira muito simplista, você pode acrescentar no seu operacional. Um forte abraço do Quinzão, nos vemos numa próxima oportunidade. Saúde, paz e até mais.